Quero convidar você a ler um texto bíblico no livro de Tiago, antes da gente continuar orando nessa noite. No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 13 em diante. Encontraram, amém? Não, amém? Tiago 5, 13 até o 16. Uma breve meditação para a gente orar mais uma vez, nesse momento, nessa quinta da fé. A palavra de Deus diz assim, 5:13 a 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Amém? É um texto muito conhecido e hoje nós vamos falar um pouco sobre oração. O que nós devemos e podemos aprender sobre oração nessa noite, olhando para esse texto bíblico e também para praticar. Olhando para o versículo 13, olhe na sua Bíblia o versículo 13, antes de colocar o ponto ali. O versículo 13 já nos dá algumas diretrizes sobre oração, como devemos orar, aqui na carta de Tiago. Versículo 13 diz, entre vocês há alguém que está, como diz na sua Bíblia? Sofrendo. Então, o primeiro princípio, primeira característica da nossa oração, ore no sofrimento. O texto bíblico já está dizendo claramente para nós, há alguém entre vocês que está sofrendo. Como é que devemos orar, Léo? A Bíblia está dizendo, orem no sofrimento. Quando vocês estiverem sofrendo, o que é que devem fazer? Orem. Isso mostra, gente, em primeiro lugar, que cristãos também sofrem, que pessoas que servem a Deus fielmente também sofrem, também passam lutas, são fiéis a Deus, são servos e mulheres de Deus, andam com Deus, andam na presença de Deus, mas também enfrentam o sofrimento. Então, ore no sofrimento. Agora, algo que eu acho muito interessante nesse versículo, olha para a palavra de Deus, ele não diz, chame líderes para orar, vá no culto para orar, vá no culto pedir alguém para orar para você, por você, peça para alguém orar por você na sua casa, mande um pedido de oração aqui pela internet. O texto diz, se alguém entre vocês está sofrendo, o que é que deve fazer, gente? Que ele ore, não é verdade? O texto bíblico está dizendo, se alguém está sofrendo, ele deve orar, seja sozinho em casa, seja no culto, ele precisa orar. Isso mostra que a pessoa que está em sofrimento precisa rasgar o coração diante do seu Deus, precisa lançar as suas ansiedades diante de Deus. A palavra de Deus diz isso, lancem suas ansiedades. Aí você vai orar pela pessoa que está em sofrimento, mas ela não está colocando a vida dela diante de Deus, ela não está lançando a vida dela diante de Deus, as ansiedades, as aflições diante de Deus. Como é que devemos orar? Ore quando estiver sofrendo. A luta está grande, a angústia está grande, a ansiedade. Você precisa orar, clamar, falar. Amém, gente? Por que isso, gente? Léo, mas a pessoa já está sofrendo. O texto bíblico diz que ele ore. Por que isso? Porque a aflição leva a pessoa de fé à oração, não ao desespero. O sofrimento leva o homem e a mulher de Deus à oração, à presença de Deus, não ao desespero. Como é que nós devemos orar quando estamos sofrendo? Ore no sofrimento. E que tempo de sofrimento tem sido esse, não é verdade? E aí a gente vai cancelar a oração, vamos cancelar o culto na hora que devemos orar, conforme o texto bíblico está dizendo. Há entre vocês alguém que está sofrendo, que ele ore. Amém, gente? Estão aí comigo? Segundo princípio sobre a oração nessa noite, para a gente orar. Uma breve meditação, amém? De quinta é uma breve palavra, só para a gente orar.
Versículo 13, não coloque ainda aí o ponto, olha no versículo 13, um outro princípio sobre oração. Há alguém que se sente feliz, o que ele tem que fazer? Cante louvores. O que é isso? Ore em adoração, ore cantando louvores. Acabamos de cantar louvores, mas muitas vezes a gente está cantando apenas músicas, a gente não está louvando, ou a gente está apenas assistindo pessoas. Se os cristãos sofrem, agora a gente vê que o cristão também tem felicidade, tem alegria. Tem gente que pensa que o cristão não pode festejar, não pode se alegrar, não pode pular, não pode dar glória a Deus, não pode fazer festa. Há alguém entre vocês que está feliz, faz o quê? Ore cantando louvores, dê graças a Deus, festeje. Amém, gente? Celebre a festa, celebre a bênção de Deus. E aí o texto diz também que ele cante. É interessante. Não está mandando a gente assistir a banda aqui à frente. Está mandando a gente cantar louvores em oração a Deus. Esse texto aqui é um texto que nos ensina a orar. Ore cantando louvores, ore adorando a Deus. Por que isso? Porque se o sofrimento não leva a pessoa de fé ao esquecimento, mas não leva a pessoa de fé ao desespero, mas à oração, a alegria leva a pessoa de fé à gratidão, não ao esquecimento. Amém? Na hora que está sofrendo, o cristão não vai cair em desespero, ele vai cair na oração. Na hora que está alegre, o cristão não vai cair no esquecimento de Deus, ele vai cair em gratidão, vai celebrar a Deus. Obrigado, Senhor. Eu estou me lembrando aqui, quando Maria ficou sabendo da gravidez, de toda a obra de Deus na sua vida, para enviar Jesus através dela, o que ela fez? Tem o cântico de Maria. Quando a gente vê a vitória lá de Israel com Moisés, tem o cântico de Moisés, o canto de Débora, e assim por diante. Por que isso? Porque quando o cristão está alegre, ele está grato a Deus, ele canta louvores. Ore cantando louvores, ore dando graças a Deus. Amém, igreja? Terceiro princípio de oração, amém. Aqui, glória a Deus. Terceiro princípio de oração, versículo 14 e versículo 16. Olha na sua Bíblia, não coloque o ponto ainda. A Bíblia diz assim, olha, está alguém doente? Mande chamar os presbíteros da igreja. Agora olha só como é que ficou diferente. Quando ele está sofrendo, o que é que faz? Que ele ore. Agora está alguém doente, mande chamar os presbíteros, os líderes da igreja, para que orem sobre ele e unjam com óleo em nome do Senhor. E o versículo 16 fala de orar uns pelos outros. Então o terceiro princípio de oração para as nossas vidas, gente. Ore uns pelos outros e receba oração. Ore uns pelos outros e receba a oração. Há algum cristão doente, cristão também adoece, cristão também passa enfermidades, é fiel a Deus, é mulher de Deus, mas cristão também enfrenta doenças, cristão também passa Covid. Eu vi uns negócios, quando começou essa pandemia, tinha gente que chegava, não sei se era brincando, né? Ah, mas crente não pega essas coisas não, essa praga não, né? Fala, vamos ver então. Cristão também passa enfermidade, cristão também passa doença, gente, ok? Agora, quando está doente, o que é que tem que fazer? Por estar frágil e muitas vezes não ter forças para buscar, diz o texto bíblico aqui, olha, mande chamar os presbíteros. Agora é hora. Ore por mim. E isso aqui é interessante, gente, porque, em primeiro lugar, mostra a humildade e a dependência que nós precisamos ter uns pelos outros, inclusive na liderança. É verdade que, em alguns contextos, parece que as pessoas colocam muito aquela confiança no homem, né? No homem de Deus ou na mulher de Deus. Mas o outro extremo é muito perigoso, onde você não aprende a depender do líder, do seu irmão para orar. Eu preciso aprender a receber oração. Amém ou não amém? Ore uns pelos outros e aprenda a receber oração. Orem, unjam, aqui usa o simbolismo do Espírito Santo, do óleo, né, da unção, e isso aparece na Bíblia em outros lugares, e orem em nome do Senhor. Amém, gente?